Advogado de vice-cônsul português afirma que dinheiro sumido está com a ONG que vai fazer doações à igreja e questiona a amizade do cliente com um padre da capital. Surgiu uma grande intimidade entre os dois. Sexta-feira com chuva fraca em quase todo o estado e ainda... Estado quer rediscutir portaria que restringe entrada de carne com osso no Rio Grande do Sul. Durante almoço, o governador afirma que não é contra a instalação de uma CPI, desde que ela seja pautada pela Assembleia e não pela imprensa. Depois do metrô, Prefeitura de Porto Alegre estuda transporte hidroviário pelo Guaíba. 31 de março, está no ar o Ubra Notícias. Boa noite. O governo do Rio Grande do Sul quer rediscutir a restrição à entrada de carne com osso no território gaúcho. A medida foi tomada depois de uma reivindicação de setores pecuaristas que temem a volta da febre aftosa ao estado. Quem paga é o consumidor. A barreira sanitária tranquiliza produtores como o seu Vasco. Há mais de 100 anos, a família dele se dedica à criação de gado na zona rural de Guaíba. São cerca de 1.000 animais suscetíveis ao vírus da febre aftosa. O status de zona livre com vacinação favorece o comércio, inclusive para outros países. Deve garantir mais mercado, né? Porque não entrando carne de lá do norte, das outras cidades capitais, o nosso gado vai valorizar mais. A portaria foi estabelecida há 4 anos, quando estados como Paraná e Mato Grosso tiveram eventos de febre aftosa. Mas no final do ano passado, ela foi revogada pelo governo gaúcho. Depois dos pedidos feitos este ano pelas entidades ligadas ao setor agropecuário, a restrição voltou a vigorar. A carne com osso só pode entrar no estado por rotas determinadas. O estabelecimento comercial precisa pedir autorização para fazer a compra de outros estados. Só é possível fazer a transação de um frigorífico para outro ou para um entreposto, um supermercado, por exemplo. Entretanto, o governo quer rediscutir a restrição sanitária. Como já fazem 4 anos que nós não temos essa situação, e essa portaria provavelmente ela deixará de existir. A restrição vale apenas para a carne com osso. É nele que o vírus da febre aftosa se aloja. Nos supermercados, a costela, por exemplo, deve ficar mais cara. Os aumentos podem variar entre 5% na próxima semana até 10% na Páscoa. Isto porque 60% do corte consumido nesta época do ano no Rio Grande do Sul vem de outros estados. O presidente da Associação Gaúcha dos Supermercados acredita que os pequenos estabelecimentos devem ser os mais atingidos. O aumento praticamente é certo. As pequenas e médias empresas que não têm como, que serão obrigadas a adquirir somente aqui do estado, essas terão mais dificuldade. A alternativa é substituir o corte. A maminha e a picanha, por exemplo, estão com preços bem mais em conta. Mais carne, menos osso. Já quem não abre mão da costela deve se apressar, senão vai ter que pagar mais caro. Quem gosta de costela se sujeita a pagar o preço. Ex-coordenadores do Projovem Urbano em Porto Alegre foram ouvidos hoje na CPI que investiga possíveis irregularidades na Secretaria da Juventude. Cleci Jurac, secretária de Educação de Porto Alegre, relatou que havia mau gerenciamento administrativo que prejudicava o andamento do programa. Houve discordâncias entre o depoimento dela e ao prestado pela deputada Juliana Brizola, secretária municipal da Juventude na época. Jonatas Ouriques, assessor jurídico da Secretaria da Juventude na gestão de Juliana, também prestou depoimento. Anderson da Silveira Farias, coordenador do Projovem Trabalhador na gestão de Alexandre Rambo, teve o depoimento adiado para a próxima quinta-feira. Hoje à tarde, o governador Tarso Genro afirmou não ter medo da CPI dos pardais e disse que a criação da comissão deve ser um desejo da Assembleia, não da imprensa. Tarso Genro concedeu entrevista acompanhado do secretário de Infraestrutura Beto Albuquerque. Entre os assuntos discutidos, a criação de uma força-tarefa composta pela Secretaria, a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, para investigar as denúncias contra o Dyer. Nosso entendimento é que esse é um método correto de tratar esses assuntos. O Executivo ter iniciativas, combater
eventuais focos de corrupção que existam dentro da Secretaria ou dentro da área. Tarso Genro reafirmou que o governo não está tentando abafar o caso e que não tem medo das investigações feitas pelos órgãos de controle interno do governo, como o Ministério Público. O governador disse também que não é contra a instalação de uma CPI, desde que ela seja pautada pela Assembleia e seus deputados, e não pela imprensa. A conveniência ou não de promover uma CPI é uma conveniência política do parlamento. O governador também anunciou a criação de um grupo de trabalho para estruturar novas mudanças no DAER, entre elas, uma agência para controlar o transporte rodoviário estadual. Parceria pela consolidação do projeto do metrô em Porto Alegre. Hoje foi criado um grupo de trabalho entre o governo do estado e a prefeitura, que será responsável pela execução das ações necessárias para viabilizar e finalizar o projeto, que concorre à verba do PAC 2. O governo do estado já garantiu a isenção de ICMS sobre os trens e os materiais necessários à obra. Está no presídio central o homem suspeito de ter atropelado 2 ciclistas no dia 13 de março, no bairro Sarandi, na capital. Edmilson Vieira de Moraes, de 45 anos, recebeu voz de prisão ao prestar depoimento no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. 5 homens foram presos e 2 menores de idade detidos pela Polícia Civil na madrugada de hoje. A operação Pacificação aconteceu no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, a partir de uma denúncia. Quadrilhas estavam impondo toque de recolher aos moradores. Na Justiça Estadual, o estado do Rio Grande do Sul é o que mais tem ações litigiosas, seguido pelo Banco do Brasil e do Bradesco. Nacionalmente, o INSS lidera o número de processos. O setor público, bancos e telefonias representam 95% do total de ações dos 100 maiores litigantes do país. O levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça. O Ubra Notícias conversou hoje com um advogado do vice-cônsul de Portugal, Adelino Pinto, acusado de ter sumido com R$2,5 milhões, dados como caução pela Arquidiocese de Porto Alegre. O dinheiro seria a garantia para que a igreja recebesse doação de R$12 milhões de uma ONG europeia que ajuda na restauração de prédios antigos. A negociação teria começado com a proximidade do padre Luiz Inácio Ledur, da Igreja Conceição de Porto Alegre, com o vice-cônsul lotado na capital gaúcha. O próprio advogado questiona a amizade do cliente com o sacerdote. Surgiu uma grande intimidade entre os dois. Porque, como eu lhe perguntei, a senhora não bota qualquer um para dentro da sua casa, principalmente se a casa é a casa de Deus. Segundo o advogado, não há envolvimento do governo português no caso. E o dinheiro estaria com a ONG, que o doaria para reformar a Igreja Matriz de Triunfo e a Igreja Conceição. A verba dada como garantia teria sido aplicada na conta do cônsul, para que não fosse cobrado imposto de renda dos envolvidos. De acordo com o e-mail enviado pela responsável pela instituição em Portugal, Tereza Falcão e Cunha. Segundo as mensagens, a ONG está com o dinheiro e só vai devolvê-lo depois de concluir a liberação da doação. Desde ontem, a nossa reportagem tenta ouvir o padre Ledur, mas ele está no interior do estado e não quer falar sobre o caso. A seguir, o passeio que prova a viabilidade de usar o Guaíba para ligar o centro à zona sul de Porto Alegre. Desce oficina gratuita para DJs. As aulas acontecem na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas por e-mail. Também na Casa de Cultura Mário Quintana acontece a oficina gratuita de videoprojeções, promovida pelo Centro de Dança de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas até 5 de abril. Os interessados devem enviar currículo e carta de intenção por e-mail ou entregar direto no Centro Municipal de Dança.